Muita boa tarde, meus amados amigos e irmãos presentes. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês novamente, para que junto a gente possa ter um pouco de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente ao tempo nos socorrer. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a América Latina, os filhos do Ocidente e aonde quer que essa mensagem vá, porque esta mensagem é para povos, nações e línguas. Ó soberano Deus, Altíssimo Pai Todo-Poderoso, grande arquiteto do universo, soberano de todas as coisas, Deus Pai das luzes, Deus dos espíritos dos profetas. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que agora o Senhor desça da sétima dimensão, a sua dimensão que é a dimensão da palavra, Senhor. E venha a esta dimensão de tempo, luz e matéria, e encontre o véu de carne, o qual está programado para falar unicamente a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ó Senhor, peço-te também que abra a sexta dimensão, que é o paraíso, onde ali estão os discípulos do Senhor e também os mensageiros das eras da igreja. Pai Santo e Eterno, que eles estejam atentos ouvindo esta grande voz de trombeta final. Porque o Senhor Jesus Cristo, quem disse, virá a hora em que os mortos ouvirão a grande voz de trombeta, ou trombeta final, ouvirão a voz do Filho do Homem. Senhor, creio eu, Senhor, e estou atento a isso, que eles estão em pé, ouvindo esta grande voz de trombeta. Breve sairão de lá. Pai Santo e Eterno Deus, agora abençoa, Senhor, este trabalho nesta tarde, Senhor, para os teus filhos de luz, aos filhos da alva, Senhor, os filhos do amanhecer. Pai Santo e Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, traga-nos a palavra, Senhor. Faça carne neste momento, Senhor, para ser falada para os teus filhos compreenderem, Senhor. Os que têm um espírito da sexta dimensão que podem captar isso. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado desde já. Quero agradecer aos filhos de Deus que estão na Colômbia, no Uruguai, Paraguai, Venezuela, Chile, Equador, a maioria do povo que liga desse povo. Estão entendendo essa mensagem, graças a Deus, estão compreendendo o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? Rebumbando novamente o sétimo selo. Amém? Deus está rebumbando o sétimo selo. A mensagem que tenho para esta tarde é o mistério da terceira vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O mistério da terceira vinda do Senhor Jesus Cristo. Quer ler a Escritura? Se encontra em São Mateus capítulo 24, versículo 45 em diante diz: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, acha servindo assim. Graças a Deus, quando a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele tem que achar uma pessoa servindo, dando alimento à igreja do Senhor Jesus Cristo, à casa de Deus, que são os filhos de Deus. Como foi dito em outras mensagens, no tempo do irmão Brando, ele não achou Brando dando alimento. Brando não tinha alimento. Brando estava numa denominação, na igreja batista, criou em batismo no Pai, Filho e Espírito. Então o Senhor Jesus Cristo foi trabalhando com ele. Vocês sabem disso. Brando não foi achado dando alimento. Brana estava dando ideias. Depois o Senhor começou a usar o irmão Brana, deu o alimento para ele, aí ele começou a trazer o povo a palavra, o alimento de Deus. Amém? E o que é o alimento de Deus? É o pensamento que Deus tem para cada etapa na raça humana, que a raça humana tem aqui na terra, para distribuir. A palavra da hora é o alimento de Deus. Amém? Então veja, tem que achar esse instrumento na sua vinda. Em que vinda? Na sua terceira vinda. Porque na sua primeira vinda, Jesus Cristo veio em nome do Pai dele. Eu vim em nome do meu Pai. Isso foi pregado em outras mensagens. Os irmãos têm isso. Agora, a sua segunda vinda se deu-se em Brana. Amém? Se deu-se na família Mário Brana. O nome dele foi William, aqui na terra. É importante que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo se deu num homem chamado William, porém nascido na família Mário Brana. Amém? A família Mário Brana estava aqui na terra, de corpo presente, antes que o William aparecesse. O seu pai Branham estava, o William estava no seu pai Branham. Porém, ao aparecer aqui na terra, colocaram o nome daquele menino, William. Não colocaram Branham, é o William. Ele pertencia à família Mário Branham. Amém? Isso tem outras mensagens. Isso é dito assim porque tem muitos intérpretes da mensagem do irmão Branham por aí, que vão dando ideia. Dizendo que o nome de Jesus foi Branham. Não, senhor, o nome do Senhor Jesus aqui foi William. Porém, nascido na família Mário Branham. Amém? Contra a verdade não há argumento. Tá bom? Bom, só estudar um pouquinho. Então veja. Quer ler uma outra escritura também que se encontra em São Mateus capítulo 24, versículo 30, diz: Então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Em 63, certo? Apareceu o cumprimento dessa profecia que já deu. Eu sei que o mundo denominacional religioso, os clubes evangélicos, as casas de associação que alienaram o povo, dizendo que ali é a igreja de Jesus Cristo, ali não é. São casas de associação. Eles não podem captar isso, certo? Aqui cumpriu-se essa profecia, certo? Cumpriu-se essa profecia aqui. Estes anjos apareceu ali, certo? No dia 28 de fevereiro de 1963, às 5 e pouco da tarde, ao virar do dia. Isso aqui é um mistério também ao virar do dia, vê? Mas esse mistério ao virar do dia, vamos deixar um pouquinho quieto. Para frente nós traremos isso. Ele tinha que vir na virada do dia, porque ele veio e encontrou o seu instrumento aqui na terra, ou seja, o qual ele se fez carne. O Senhor Jesus Cristo, ele veio 3 vezes. Vê? Por isso que o mistério da mensagem é a terceira vinda do Senhor Jesus Cristo. O mistério da terceira vinda do Senhor Jesus Cristo. A primeira vinda foi Jesus, porém ele veio em nome do Pai dele, e não o conheceram. A sua segunda vinda, a primeira vinda temos que observar que ele veio como filho do homem. Ele veio como filho do homem. Ele não veio como filho de Deus. Veja que o irmão Branham prega uma mensagem aqui, na mensagem Dores de Parto. Dor de parto. Os irmãos têm ela assim, entendeu? Na mensagem Dor de Parto, na página 33, no parágrafo 236, vamos ler que os irmãos captem. Essa mensagem é a parte da cabeça, estão comendo a parte da cabeça, certo? O povo hebreu comeu a parte da cabeça, lembre-se do aquele cordeiro, e já estava com o seu cajado na mão, com o seu chinelo na mão, saiu às pressas. O irmão Branham disse que é tempo para isso, veja. Mas nota o que aconteceu. Jesus se volta agora e diz: como aconteceu nos dias de Ló, assim será no tempo do fim, quando o Filho do Homem começa a se manifestar. Repare, esse espaço branco da fita. Está vendo? Filho do Homem, o irmão disse. Está vendo? Filho do Homem. Sempre na Bíblia é um profeta. Filho do Homem na Bíblia, sempre na Bíblia, Filho do Homem é um profeta. Captem isso. Está vendo? Ele vem no nome de 3. Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Está vendo? E ele pronunciou o seu nome, Filho do Homem. Por quê? Porque essa é a obra que ele fez, de um profeta vidente. Ele disse: nos dias como aconteceu com Noé, quando o Filho do Homem começar a se manifestar. Esse é o tempo do fim. Amém? Agora, tem muita gente que aplica isso aqui para William Branham. Não é isso aqui, não é William Branham. Veja bem, vamos ler outro parágrafo aqui, é importante nós compreender. Na página 34, parágrafo 240. Veja. E Jesus, parágrafo 240. E Jesus, o Filho de Deus, captem. E Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, mostrando que o Espírito de Deus retornaria nesse pequeno grupo eleito no tempo do fim e se manifestaria da mesma maneira. Dores de parto. Irmãos, por favor, tente entender. Esforce-se. Abra o coração. Só por um minuto. Olhe para Cristo. Esse é o mesmo Deus. Está bem aqui agora. Esse mesmo. Ele prometeu estas coisas. E se ele as prometeu, ele certamente é capaz de fazê-las. Agora observe. Vá na página 37, parágrafo 272. 272. Nessa mensagem, Dores de Parto. Ele diz: bem, que é isto? O Filho do Homem. A palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, discernimento do Espírito, os segredos dos corações. Exatamente como ela foi quando se fez carne aqui na terra, no Filho de Deus. Ela se fez carne a primeira vez no Filho de Deus. Amém? Por isso que aqui na terra foi o Filho do Homem. Veja, porque foi profeta. Agora, ela está sendo revelada pelo Filho de Deus. Por que está sendo revelada pelo Filho de Deus? Porque durante as eras da igreja, ele veio como Filho de Deus. A sua primeira vida foi como Filho do Homem. Agora, nas eras da igreja, é como Filho de Deus. Vocês podem entender isso? Veja bem. Tal como ele veio para chamar uma noiva a sair desse sistema.
Nas eras da igreja, o Senhor Jesus Cristo veio como Filho de Deus. A primeira vinda veio como Filho do homem, a sua segunda vinda veio como Filho de Deus. Como Filho de Deus na terra, ele chamou-se William, porém nascido da família Marlon Branco. Amém? Isso é tremendo. Agora, vamos ler nessa mensagem, provando sua palavra, né? Na mensagem provando sua palavra, na página 18, parágrafo 126. Capem. Como eu lhe disse a outra noite, ele vem em 3 nomes. No nome do Filho de Deus, Filho do homem e Filho de Davi. Capem. Quando esteve aqui na terra a primeira vez, ele foi o Filho do homem. Ó, quando ele esteve aqui na terra a primeira vez, foi o Filho do homem, profeta. Amém? Veja bem. Ele não podia ser o Filho de Deus. O William Branco está dizendo, ele não podia ser o Filho de Deus. Então, ele nunca, alguém lhe perguntava, ele dizia, tu vês o Filho do homem. O tinha de vir dessa maneira, porque a Escritura, ele não pode vir de modo contrário à Escritura. 128 diz, e por isso que hoje, nossa mensagem desta hora, não pode vir através de teólogos e teologia, tem de estar de acordo com a mesma coisa que ele prometeu fazer, tem de ser dessa maneira. Parágrafo 129, assim verificamos que neste homem, ele teve de ser profeta, Jesus, né? Não filho de Deus. Veja, ali ele teve de ser filho do homem. O próprio Jeová chamou os profetas Jeremias e os demais de filho do homem. Quando virdes o filho do homem, quem é o filho do homem? Eles ficavam perguntando. Agora vá no parágrafo 130. Então ele serviu o seu ofício como filho do homem. Então ele serviu o seu ofício agora como Filho de Deus. Amém? 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 Captem que há uma diferença. Ele serviu o seu ofício lá como Filho do homem. E nas eras da igreja ele serviu como Filho de Deus. Por isso que, como Filho de Deus, ele deu a conhecer o seu próprio nome, não o nome do pai dele. Deu a conhecer o nome dele, William. Tropeça quem quiser tropeçar. Não foi Branco, foi William, nascido na família Marlon Branco. Isso é tremendo. Olha, então ele serviu o seu ofício como filho do homem. Então ele serviu o seu ofício agora como filho de Deus. Deus é espírito. E quando agora ele serviu através das eras da igreja como filho de Deus. E agora? O Breno está dizendo. Ele serviu. Veja, é tremendo isso daqui, viu? Veja bem. Deus é espírito. E agora ele serviu através das eras da igreja como filho de Deus. Agora no milênio ele virá. Agora no milênio ele será filho de Davi. Quando se sentar no trono de Davi. Agora, nisso daqui você vê que antes do milênio tem que ter um profeta. Vai ser mostrado aqui. Antes do filho de Davi tem que ter um profeta na terra, que é filho do homem de novo. Que o irmão manda ver como filho de Deus. Amém? Está aqui ele dizendo. É importante comer a carne da cabeça, ver os mistérios de Deus. Não é ideia de pastor, de igreja, de ninguém não. É nas escrituras, ver a escritura. O irmão diz, deixa, a gente vai ver onde está isso, o mistério dos trovões. E está aqui. Veja. Agora, você está entendendo, não está? Agora, observe que é importante compreender essas coisas, porque Deus não deixa passar nada por alto. Observemos aqui uma coisa. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele foi chamado Filho do Homem, profeta. Porém, nas eras da igreja, segundo o profeta William Marlon Branco, é Filho de Deus. Ele veio como Filho do Homem, ele veio em nome do Pai dele. Pai, eu dei a conhecer o teu nome. Eu vim em nome do meu Pai, Jesus Cristo diz. Veja bem, são mistérios que só os filhos de Deus podem captar. Agora, durante as eras da igreja, ele serve como Filho de Deus. Isso não pode mudar. Pregam por aí que é diferente. Goiânia prega diferente. Eu conheço o pensamento deles. Eu estudo todos esses homens. Veja. Eles pregam diferente, porém não é assim, não se pode interpretar. Por isso que o irmão Branco diz, este profeta que vem, este homem que virá, ele não orará nem para a direita nem para a esquerda, ele seguirá unicamente a palavra. O irmão Branco diz que ele virá com uma palavra, e muitos não suportarão a prova da palavra. Amarão mais as suas denominações, as suas organizações, do que a palavra de Deus. Veja, é importante ir na palavra. O próprio Branco diz, fica o homem enquanto o homem estiver com a palavra. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo desceu ali,
essa constelação de anjo aqui que desceu, não foi, veja bem, aqui se encontrou 8 anjos, não foi 7, foi 8 anjos. Leia o que ele diz aqui, ó. Aqui está aquele com 7 selo, veja bem. Bom, aqui está aquele, está na mensagem do 7 selo, página 36, mensagem do 7 selo, página 36, parágrafo 276. Ele diz assim: aqui está aquele com 7 selo, a coisa que eu quis saber por toda a minha vida. Amém. Aqueles outros selos significavam muito para mim, naturalmente. Mas, você não sabe o que este tem significado pela primeira vez na vida. O irmão Branham bate no púlpito 7 vezes. Então era um desejo dele saber disso. E é o anjo que tem o 7 selo. Porque quem tem selo não é o homem, não é Paulo, nem Irineu, nem Martim, é o Espírito Santo que revelou através dos seus mensageiros. O irmão Branham não tinha selo. O anjo que desceu sobre o irmão Branham, certo? Que revelou o mistério do 7 selo. E revelou o 7 selo também. Que é o anjo, este anjo que desce, que tem o 7 selo. Ele é o anjo do Senhor Jesus Cristo que vem no certo, fiel e prudente, certo? Para revelar essas coisas. Agora vamos ler. Agora no parágrafo 282 ele diz: agora o que foi isto? Mas ele enviou um testemunho. Vocês recordam quando eu lhes disse que aquilo não era isso, isso era uma parte adicional do meu ministério, do meu trabalho? O que é uma coisa adicional? Uma coisa a mais do ministério de quem? De Elias. Né? Porque maldito homem confia no outro. Eu não confio em Branham, eu não creio em Branham, eu creio no que estava em Branham, que é o Senhor Jesus Cristo. Operando o ministério da 4ª manifestação de Elias, um homem chamado William, nascido na família Marion Branham. Veja, uma parte adicional. Agora, este anjo, agora ele diz aqui no parágrafo 275, capem. E você observou que um anjo, eu disse ali, ele estava um anjo estranho. Ele pareceu para mim mais do que o restante deles. Vocês recordam disso? A congregação diz amém. Eles estavam em uma constelação, 3 a cada lado e um em cima. Ou seja, você está aqui, 3 a cada lado. Tem 3 aqui. E 3 aqui, você está no meio, é 7, né? E o em cima é 8. Não é? Veja bem. É 8. Não é 7, é 8. Agora, esse 8º anjo é que tinha o 7º selo. Ele se faz carne aqui na terra. E através do instrumento que ele se faz carne aqui na terra, Deus dá a conhecer aos filhos e filhas de Deus em quem se está cumprindo o 7º selo. E aí traz o mistério do nome do instrumento. Por isso que o irmão Branham disse: observe que o nome é uma coisa muito importante. Do nome tem tudo a ver com o que Deus vai fazer com você. Está na mensagem dos ungidos dos últimos dias, né, na página 59, né? Também na mensagem dos ungidos dos últimos dias, página 59, ele diz: no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, observe, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, isso aqui veja que Jesus Cristo, a segunda vinda do Senhor Jesus, deu em William, nascido da família Marion Branham. Agora ele fala do Filho do Homem de novo, porque ele vem 3 vezes, Jesus vem 3 vezes. A primeira lá, para o povo hebreu, a segunda veio aqui, nos Estados Unidos, um homem chamado William, porém nasceu na família William Marion Branham, porém nasceu na família Marion Branham. E a terceira vinda no milênio, porém, entre a segunda vinda e a terceira, há um mensageiro. Há um filho do homem, de novo um profeta. Veja, veja bem, leia. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 260, ele diz: no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, 1 ao 7. Do Apocalipse 10, 1 ao 7, há mais anjos, não é só Branham. Captem. Do Apocalipse 10, 1 ao 7, há mais anjos, não é só Branham. Ali eles pensam que tudo é Branham. Não. Veja, Apocalipse 10, 1 ao 7. Leiam quando você chegar em casa, a mensagem do 7º anjo, abrindo os selos. A mensagem do 7º anjo, que abre os selos, certo? Este anjo que João viu na ilha de Patmos, ele veio a Paulo, a Irineu, a Martim, a Colomba, a Lutero, a Wesley e a William Branham. Ele veio. Porém, era o anjo do Senhor Jesus Cristo. Porém, o Senhor Jesus Cristo mesmo veio em Branham. Veja bem, nós vamos ver. Na mensagem do 7º anjo, abrindo os selos. O quê? Não o anjo que é o filho do homem. Veja, não é Branham que é o filho do homem. Não o anjo que é o filho do homem, mas o mensageiro está revelando o filho do homem. Vocês captaram isso? O mensageiro é Branham. O mensageiro é Branham. Ele está revelando o filho do homem. Veja bem.
pode você... Por que está revelando o Filho do Homem? Veja, pode você separar isto agora? Pode. O irmão está falando se você pode separar isto agora. É aí onde parece ser tão difícil para vocês. Veja você, não o Filho do Homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro está revelando ao público o Filho do Homem, porque ele deixou a casca, ele não pode organizar, é o grão, ele próprio novamente, amém? Ele próprio novamente, vocês captaram isso? É o grão, ele próprio novamente. Agora, se você observar aqui, em 1 de João, capítulo 4, versículo 2, 1 de João, capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Ou seja, os filhos e filhas de Deus conhecem o Espírito de Deus. Vamos ver como. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém? Observe que Jesus Cristo, quando mandou os discípulos ir para Jerusalém, que ficasse lá até que do alto seja revestido de poder, ele enviou o seu Espírito. Amém? O que estava ali no dia de Pentecostes, naquele povo, era o Espírito Santo. Que Jesus, era Jesus em forma de Espírito Santo. Amém? Porém, aqui está dizendo diferente, observe. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne, veio em quem? Em brana. Aleluia! Você não pode negar que Jesus veio em brana. Não está dizendo Deus veio em carne. Não. A etapa de Deus é essa, ó. 1 de João, no livro de João, capítulo 1, abram lá. Aqui é outro ministério. João capítulo 1, versículo 1 e o 14. Versículo 1 e o 14, para que possamos entender. O título da mensagem, vocês já sabem. O mistério da terceira vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles estão confundindo a vinda do Senhor Jesus Cristo com profeta, com brana, com mensageiro que está para vir. Às vezes não crê no mensageiro que tem... Olha, tu vai ver isso. Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí lê aqui, ó, o 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Isso aqui está falando de Deus em Jesus. Amém? Aqui está falando de Deus em Jesus. Agora, aqui, em 1 João 4, 2, está falando de Jesus em brana. Amém? Certo? Observe, isso é quase um paradoxo. Aqui a turma diz, ó Patrício, mas meu nome não é Patrício, meu nome é Genilson, porém nasci na família Patrício. Tanta gente que diz Brana, não, o nome dele não é Brana. Brana é a família que ele nasceu, porém o nome dele é William. Captou? O nome é William, não é Brana. Brana é a família que ele nasceu. Observe. Então, agora, só pode confessar que Jesus Cristo veio em carne em Ilha Brana os que têm revelação. Os que têm revelação da pedra angular, de Cristo na sua terceira vinda, de Cristo na sua segunda vinda. Por quê? A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo dá a revelação aos filhos de Deus que Jesus veio em brana. Ao dar a revelação aos filhos de Deus que Jesus veio em brana, logo eles têm revelação de que logo aparecerá o Filho do Homem novamente. Por quê? Entre o sexto selo e o sétimo, há um profeta, aparece um profeta, William Branham diz. É engraçado isso, né? Entre o sexto selo e o sétimo aparece um profeta. E este profeta não é Jesus, é o anjo de Apocalipse 2,16, é o anjo de Apocalipse 7,2, é Malaquias, novamente, Apocalipse 5, versículo 4. A gente que confunde esse ministério de Malaquias aqui, né? Aplica tudo para o irmão Branham. O problema é esse, o povo mistura as escrituras. E ao misturar as escrituras, dão interpretação e não tem revelação do programa de Deus. Por quê? Porque só quem pode montar o quebra-cabeça de Deus é um profeta. Porque o profeta tem o assim diz o Senhor. Ele tem a revelação da palavra de Deus. Observe aqui, para a gente caminhar um pouco aqui. É uma mensagem tremenda, gente. É só estudar. Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz o quê? 4 e 4 em diante. Lembrai-vos, aliás, 4 e 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. Ou seja, Jesus Cristo, na sua primeira vinda, ele veio como luz do mundo, né? Como sal da terra. Porém, na sua segunda vinda, ele veio como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhores. Amém? Porém, por que é que
e na era de Laodiceia, o qual o irmão Branham diz bem claro, estamos vivendo na era de Laodiceia, por isso que ele veio como filho de Deus na era de Laodiceia, que o irmão Branham veio dentro da era de Laodiceia. Antes disso aqui, eu sei que é complicado, irmão, mas vamos ver. Na mensagem da era de Laodiceia ele diz isso, e nessa mensagem, dores de parto, olha o que ele diz aqui, ó. Para 1970, foi pregada em 1965, no fim já da carreira dele, veja. Ele diz, para 1970, note rapidamente agora, ela está nesse estágio, sem sombra de dúvida, nós estamos na era de Laodiceia, amém? O irmão Branham foi um mensageiro da era de Laodiceia, tá? O irmão Branham foi um mensageiro da era de Laodiceia. Ele não foi um mensageiro além da era de Laodiceia, nem a quem. Ele foi um mensageiro da era de Laodiceia. Porém, da era de Laodiceia, que é parte do lugar santo da casa de Deus, que a casa de Deus é formada por 3 partes, átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Veja, no átrio é uma coisa, no lugar santo vem 7 mensageiros, junto com o Branham. Os 7, o Branham está incluído no meio. Agora, no lugar santíssimo, ou seja, é aonde vem o anjo do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, o anjo mesmo, sobre o servo fiel e prudente. Porque o irmão Branham diz, aquele anjo de Apocalipse, ele é um profeta. Ele vem sobre o servo fiel e prudente, ao qual cumpre, no meio da raça humana, o mistério do 7º selo, o qual traz um nome, aleluia, um nome, veja, o qual será para o milênio. Amém? Ele vem 3 vezes, e esse mistério do nome já foi pregado. Veja, a primeira vez ele veio em nome do pai dele, a segunda ele veio em nome William, a terceira tem um nome novo, e a segunda tem um nome novo, porque ele não veio, a primeira vez não veio no nome dele, veio no nome do pai dele, veio como filho do homem, certo? Isso não é nome, filho do homem. Porém, a segunda vinda, ele veio no nome dele, William, certo? Agora, no instrumento que ele tem agora, tem um nome novo, e na eternidade, há o nome eterno, certo? É 3 vezes, há o nome eterno. Isso aí depois a gente entra, não se preocupe com isso agora. Agora, veja. Mas para vós que até mesmo o meu nome nascerá o sol da justiça. Que nome? Que nome? Que tem o nome? Que nome? O nome de Jesus, que é o nome William. Porque só tem Espírito Santo para subir a era de coroa, a era da pedra angular, os que crêem na mensagem de William Branham. Não é os fanáticos não, irmão, que segue pastor de tabernáculo por aí. É os crentes verdadeiros, os que receberam o Espírito do mensageiro de William Branham. Eles crerão e saberão que tem um mensageiro. Veja bem, eles creem, por isso que eles estão ouvindo o que? Ao Senhor Jesus Cristo como sol da justiça. Veja bem. Por isso que o irmão Branham diz que ela tem que ficar diante do Filho do Homem para o amadurecimento. Para o amadurecimento. Na mensagem cisternas rotas, todo mundo sabe disso, o irmão Branham diz. Tem que ficar diante do Filho do Homem para amadurecer. Ou seja, não tem que ficar diante do Filho de Deus, que é Branham. Tem que ficar do Filho do Homem, que é o profeta depois de Branham. Amém? Parece complicado, mas não é. Mas para vós que tem mesmo o meu nome nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das asas. Que asas são essas? São os ministérios de Moisés e Elias. São os ministérios de Jesus Oliveiras. São os ministérios de o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel. Aleluia! São os ministérios de 2 olhos de Deus, que correm toda a terra. Veja. Aí no 4, no 5 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ora, aqui é uma profecia composta. Aqui é uma profecia composta. O que é uma profecia composta, gente? O que é? É em uma profecia a duplo cumprimento. Amém? Eu tenho mensagens do irmão Branham, porque você sabe, a mensagem uma leva a outra e vai se encaixando. Veja, no tempo do irmão Branham, ele não queimou a terra, que não ficou raiz nem ramo. Não queimou. Isso aqui não é para o irmão Branham. Agora o versículo 6 é: e converterá o coração dos pais aos filhos, que isso foi João Batista, e o coração dos filhos aos pais, que é o William Branham. Amém? Amém, irmão? Você entendeu? Eles emendam tudo. Eles emendam tudo, não é assim. O Senhor Jesus Cristo, quando parou para ler ali no templo, o próprio irmão Branham reclama isso. Ele diz, ele não leu direto, ele parou ali. Porque há profecias que não era para o tempo de Jesus Cristo ali. Era para agora. No entanto, Apocalipse 10, do 1 ao 7, tem profecias ali que é para Branham, tem profecias que não. Veja o anjo, o versículo 8 do Apocalipse, capítulo 10, não é para Branham, o 9 não é para Branham, certo? Certo? Então temos que entender isso. Por isso que na sua segunda vinda, no irmão Branham, ele veio, certo? Ali estava o anjo do pacto, certo? No irmão Branham estava o anjo do pacto, que é Jesus Cristo. Agora, temos que entender que a sua primeira vinda aqui na terra, como já foi dito, ele não veio em nome dele, ele veio em nome do pai dele.
Era um profeta. Jesus era um profeta, veio no pai dele. Na sua segunda vinda, aí veio o nome dele foi revelado, William, que é a sua segunda vinda, William, nascido da família Mario Branco, certo? A terceira vinda ainda não é o nome eterno, é com nome novo, certo? É com nome novo, porque aí se cumpre o mistério do sétimo selo. Nesse instrumento que Deus tem agora, se cumpre nele o mistério do sétimo selo. Por que se cumpre o mistério do sétimo selo? Porque tudo é revelado aqui. Lembre-se do que o irmão Brana disse na mensagem Bate Meu Cego. Ninguém vai chegar diante de Deus e perguntar, está falando nisso? Está se crendo nisso? Isso não seria uma adoração perfeita. Ou seria? Isso não seria. Por isso que ele diz aqui, ó, no sétimo selo ele diz, no sétimo selo 504, parágrafo 173. Este tempo foi entre o sexto e o sétimo selo, em que ele chama estas pessoas mencionadas por Jesus. Está se tratando de dizer que é os 144 mil. Entre o sexto e o sétimo selo, em que ele chama essas pessoas. Chama através de quem? Do anjo de Apocalipse capítulo 7, versículo 2. E vi subir da banda do sol nascente um anjo com selo de Deus vivo. Veja, o selo de Deus é o Espírito Santo. Nós sabemos disso. Não é sábado, não é? É o Espírito Santo. Vê? Então ele vai e sela essas pessoas lá com a palavra, com o mistério das duas chuvas, temporânea e tardia, que conforme está lá em Joel. Por quê essa chuva? Que chuvas são essas? É o ensinamento do Evangelho da Graça que eles perderam. Porém, o mensageiro de Deus, esse instrumento vai para lá, com o ministério de Moisés e Elias, ensinando para ele o mistério das duas chuvas, a dispensação da graça e a dispensação do reino. Ou seja, o Evangelho da Graça e o Evangelho do reino. Certo? O qual é o anjo de Apocalipse capítulo 12. É, irmãos? Veja. Mas a gente vai chegar lá. Veja. Veja. Este tempo foi entre o sexto e o sétimo selo, em que ele chama estas pessoas mencionadas por Jesus em Mateus 24, em versículo 31, que acabamos de ler. Veja. As trombetas. Agora entra mais mistérios aqui. As trombetas aqui. As duas testemunhas do... Veja. Quando a trombeta soa, ó, ele diz Ais, agora diz quando a trombeta soa, aí ele chama a sua atenção, diz, é a trombeta, não é Ais. E no mesmo tempo, isso é um paradoxo, leia entre linhas, veja entre linhas, no mesmo tempo é as trombetas, é 3. Eu vou provar para vocês, porque o mensageiro do Senhor Jesus Cristo vai lá com o ministério de Elias, certo? E chama o ministério de Moisés, porém ele nem é Elias nem é Moisés, é o anjo do Senhor Jesus Cristo, é o servo fiel e prudente. Veja, porém quando tiver o ministério de Elias chamando as coisas à existência, como chamou que o fogo cai e consuma o povo, lembra? Quando tiver o ministério de Moisés chamando as coisas, veja, aí estarão as trombetas de Moisés e Elias, porém no homem. Por isso que ele diz, é a trombeta, amém? Captem, quando Deus fala, é uma trombeta soando, porém só tem um meio de Deus fazer através do ser humano. Oh, irmãos, eu quase posso pegar nisso. Eu não sei se vocês estão entendendo. Por isso que o irmão Brana dizia, Cata, você entende, você vê? Porque não tem como se explicar, irmão. É algo, Deus deixou um sobrenatural. Por isso que o irmão Brana disse que isso não é para intelecto, para teólogo, para religioso, para maçom, para Illuminati. Não, isso não é para os reptilianos, que a Terra está tomada pelo poder dos reptilianos. Quem sabe disso? Quem sabe disso? Quem sabe disso? Há reptilianos que têm poder de aparecer aqui sem você ver ele, certo? O que é reptiliano? É o perdido ou o sorriso do lagarto? Ou seja, a maioria dos Illuminati são reptilianos. A rainha é reptiliana, Barack Obama é reptiliano, o Papa é reptiliano. Ô gente, as maiores estrelas são reptilianas. Esses seres, com as suas tecnologias desenvolvidas, eles só tratam com o povo que governa a massa pobre de conhecimento. Veja, outra hora eu preguei uma mensagem sobre essas coisinhas aí, mas eu vou entrar mais fundo, viu, gente? Há diversos tipos de reptilianos, certo? E eles estão governando a raça humana. Logo virá a ordem mundial lançada pela maçonaria e os Illuminati. Estão projetando, programando isso, mas quem está por trás disso são os reptilianos. São seres extraterrestres que estão por aí. São seres que habitam em outros mundos. O apóstolo Paulo diz, Deus dos mundos. Vê? Vê? Então isso uma hora entra aí. Vê? Vê?
Veja as duas trombetas aqui, as duas testemunhas. Ele diz trombeta, ele diz as duas testemunhas. Quando a trombeta soa, é a trombeta. Ele faz questão de você entender, é a singular. Ele não disse as, é porque isso aqui você sabe, né, o que está entre linhas. É a trombeta das duas testemunhas. Olha, é a trombeta das duas testemunhas. Da era da graça para os judeus. Aleluia! Da era da graça para os judeus. O que você entende com isso? Termina-se a dispensação da graça, certo? E Deus surge como um profeta aqui, que é uma trombeta de Deus, para o judeu. Amém? Para cumprir-se o quê? Para cumprir Romanos. É importante compreender essas coisas. Romanos 11, 26. E assim como está escrito, todo Israel será salvo. De Sião virá o libertador a Israel. Amém? Observe, queridos irmãos, que o irmão Branham, induzido pelos homens, ele estava lá no Cairo. Eles viram aqueles sinais, o povo só quer ensinar, sabe? Viram os sinais e falaram, é tu. Ele foi lá, ele mesmo disse, eu fui induzido. Um profeta, irmão, ele tem duas mentes nele. Um profeta tem a mente dele humana e a mente de Deus. Porém, um profeta dispensacional se deixa levar. Mas um profeta de era de igreja e um profeta como Samuel se deixou levar pela mente dele. Vamos dar isso devagarzinho, porque eu sei que é muita coisa, vocês ficam... Samuel, Deus não disse, unge o teu vaso, enche o teu vaso e vai à casa de Jessé. Amém, irmãos? Então ele chegou lá, o que foi que ele fez? Ele tinha que ir na direção de Deus, não é? Veja, Deus tinha uma mente, a mente de Deus nele, e a mente dele nele também, de Samuel. Porém, quando ele chegou ali, ele viu Eliabe. O que foi que ele disse? Está aqui o ungido do Senhor. Veja, ele já não estava operando a mente de Deus, estava operando a mente dele. Porém, Deus disse, não, senhor. Você vê a briga, o que é? Não, senhor. Então tinha duas mentes ali. Agora, veja, por isso que o irmão Branham disse, dois homens têm duas ideias. Deus não trabalharia nunca com dois homens. Ora, se com um homem já é difícil, com o Branham foi difícil. Corrigiu o tempo todo a vida do irmão Branham. O irmão chegou a mentir, Deus trabalhou com ele. Não digo isso para falar mal, não. Deus sabe disso. Não mentiu, mentiu. O Espírito Santo saiu dele, Deus teve que trabalhar com ele. Veja o profeta, irmãos. É um ser humano, porém, ele recebe algo da sétima dimensão, irmão. E ele, se ele não se ligar bem, ele entrega a coisa dele. Então Samuel foi repreendido 2, 3 vezes ali. Acabou ungindo do céu, Davi. Mas por ele tinha errado. E ele foi para isso. Então o irmão Branham, lá no Egito, o irmão Branham disse, estava no Cairo, o anjo disse, o que está fazendo aí? O que é que tu está fazendo aí? Não é a hora nem o teu lugar. Não é a hora nem o teu lugar, não é lugar para William Branham. Certo? Então, porque assim que Deus termine com este mensageiro no meio de gentil, aí ele irá a 144 mil. Com o ministério das duas testemunhas de Moisés e Elias. Amém, irmãos? E cairá sobre eles a chuva da dispersão da graça e a chuva da dispersão do evangelho do reino. Pois o Senhor Jesus Cristo disse, quando o evangelho do reino for pregado, então virá o fim. Ele disse, quando é o evangelho da graça? Não, Branham pregou o evangelho da graça. Oh, gente, acordem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, o mistério da terceira vinda do Senhor Jesus Cristo já vem 3 vezes. Agora, uma coisa é Jesus Cristo, outra coisa é o homem, certo? E outra coisa é o Filho do Homem. Este Filho do Homem é um profeta. Este profeta é o mesmo de Oséias 11:10, certo? Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando eles, os filhos do ocidente temerão e virão. Agora, ele é o mesmo de Salmo, certo? Ele é o mesmo que se encontra no livro de Salmo, capítulo 2, o qual o Senhor unge no monte de Sião. Eu, Senhor, ungi meu rei no monte de Sião. Ora, ele ungiu quem? Ele ungiu um que creu no Senhor Jesus Cristo, lavou seus pecados no sangue do Senhor Jesus Cristo, foi batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo, e esse é ungido para quê? Para ir a 144 mil, e depois reinar no milênio, porque Jesus, quem disse em Apocalipse capítulo 2, né? Que ao vencer, concederei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci, mas sentei com seu pai no seu trono. Conforme em Lucas 1, o anjo disse o quê? O arcanjo disse o quê, irmã Maria? Leia, o que foi que ele disse a irmã Maria? É importante compreender essas coisas, veja. E eis que, Lucas 1, 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ora, a quem Deus dá o trono de Davi seu pai? Prometendo ele na sua primeira vinda? A Jesus, né? Porém, Jesus aqui em Apocalipse capítulo... Veja bem, Apocalipse capítulo 2...
Apocalipse capítulo 2, meus irmãos. E versículo 12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. O que é uma coluna no templo de Deus? Será que é aquela coluna que Salomão fez naquele tempo, que chamavam Jaquim outra Boaz, de concreto? Não, irmão. Coluna é um nome com revelação do programa de Deus. Ele é uma coluna, ele se mexe nem para a direita nem para a esquerda. É aquilo que o irmão Branco disse, que virar a pregar, levará o povo a palavra. Ele se moverá. Então ele é uma coluna, porque ele leva o povo de Deus a palavra de Deus. Aqui nesse eu falei coluna no templo de meu Deus. Qual é o templo de Deus? A igreja de Senhor Jesus Cristo. Os filhos de Deus, os primogênitos de Deus, os filhos da alma, que já amanheceu o dia e estão resplandecendo, brilhando, ouvindo a voz do anjo do pacto, do anjo de Jeová, velada e revelando-se em carne humana, através do servo fiel e prudente. Aqui nesse eu falei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia! Escreve sobre esse ser humano o novo nome dele. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz: e ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai em seu trono. Então esse vencedor, ele senta no trono que o arcanjo deu, disse a irmã Maria. Aquele trono de Davi, no milênio, quem vai sentar é Jesus Cristo, num ser humano, no vencedor. Eu trarei uma mensagem sobre isso, Deus está me dando, a gente já está pontuando sobre isso. Mas isso tudo é o tempo para que o povo compreenda esses enigmas de Deus. É carne de cabeça, irmão. Carne de cabeça assada no fogo. Fogo é a palavra de Deus, as mensagens do irmão Brana. Ela tem que ser desmiuçada. Só o Filho de Deus, o irmão Brana diz que o Filho de Deus nasce com percepção profética para compreender o programa de Deus, as economias de Deus, velada e revelando-se em carne humana no tempo designado que Deus determinou para você e eu viver. Veja bem. Então, é simples compreender, é simples para o Filho de Deus. É simples para os filhos de Deus. Então ele diz: é a trombeta do testemunho da era da graça para os judeus. Uma trombeta sua, note, uma trombeta. Ele faz questão de dizer, gente. Agora, na mensagem festa das trombetas, o irmão Mano diz: recorde, a trombeta é sempre o homem, e Deus é o trombeteiro. Amém? Quem conhece a mensagem? Eu prego para quem conhece a mensagem. Eu não prego para membro do tabernáculo. Eu prego para quem conhece a mensagem. Eu fui enviado a peixes grandes. Outro dia chegou um cara dizendo para mim: mãe, eu congrego com fulano, não estou entendendo. Eu digo: não é para tu entender. E não é. Já vem com problema, leva os teus problemas para lá. Veja bem. Uma trombeta soa, note, uma trombeta soa. Ele disse: e soa a trombeta. Agora vê ali. Aí. Agora vamos no 179, ele diz, ó. 179, ele diz, ó. Veja, imediatamente o versículo 32 muda para a parábola do tempo da chamada dos judeus eleitos. Agora observe aqui, veja. E ele enviará os seus anjos com uma trombeta. Onde está essas ideias de Joaquim aí, que prega isso aí, que a Moisés e Elias mesmo vai estar lá? De novo, esse assunto chega aqui de novo. Por quê? Porque é uma trombeta, com os ministérios, com as suas asas, com os seus anjos. Veja, ele juntará, com o ministério do Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino, ele junta dos quatro cantos. Se tiver um hebreu da tribo de Asser, pode estar na China, Deus busca ele. Se tiver um hebreu, um judeu, que faz parte dos 144 mil, tiver na Alemanha, Deus busca ele. Porque este anjo, essa mensagem busca, junta os eleitos. Amém? É sempre entender. Então está aí um mistério tão simples e revelado do mistério da terceira vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, o Senhor Jesus Cristo mesmo, na sua terceira vinda, ele virá no milênio. Porque quando ele morreu, todos sabem quando ele morreu, ele voltou à sua forma espiritual. Por isso ele diz: Pai, glorifica-me com aquela glória que tinha antes. Observou você? Igual era a glória que ele tinha, forma espiritual. Por isso que você vai encontrar aqui, ó, em João capítulo 1 em diante. Vamos lá, João 1 em diante, você vai entender isso. Você vai entender isso aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele voltou para a forma espiritual. Tem gente que, com a mentezinha apoteótica, pensa que está lá aquele corpo com mão furada. Não, meu irmão. Aquele sacrifício, aquele sangue já foi aquele sacrifício, foi aspergido para sempre. Certo? Tem que entender as coisas de Deus. Olha. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito se fez. Quem fez todas as coisas? Foi Deus ou foi Jesus? Foi Deus no seu corpo teofânico, o qual era Jesus Cristo. Amém?
Deus é o verbo, a palavra tinha um corpo teofânico. Neste corpo teofânico, ele apareceu a Abraão. Observe que é um mistério tão grande, esse mistério de Deus, da unicidade, que quando ele apareceu a Abraão ali no Monte Carvalho, você observou ali em Gênesis 18? Observe uma coisa, ele apareceu para Abraão ali, e Abraão sendo um eleito de Deus, que Abraão era um eleito, ele tinha revelação. Abraão não era crente por informação, era crente de revelação. Lá em Gênesis 18, capítulo 18, versículo 3, diz o que? Olha. Capítulo 18, versículo 2 em diante diz: levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: meu Senhor. Ele não disse meus senhores, ele disse meu Senhor, que Abraão sabia que Deus é um. E Deus, esse Deus que tinha dito a Abraão uma noite passada, que o nome dele não seria mais Abraão, mas sim Abraão, ele se revelou novamente para Abraão aqui. Abraão viu que ele era realmente Deus, porque só Deus sabia desse segredo. Então ele disse: meu Senhor, se tenho achado graça em teus olhos, veja bem, rogo que não passes de mim, de teu servo. Ora, ele não viu 3, por que ele não disse meus senhores? Ele disse meu Senhor. É igual que o mesmo mistério. Os filhos de Abraão, a semente de Abraão, crerão e entenderão que não vai 3 homens lá para Israel lá. Se fosse Moisés e Elias, Deus tinha que enviar também um homem daqui, porque vai um homem daqui lá. Não diz? Não diz de Sião, não se levanta o libertador de Israel? Não diz em Apocalipse? Ora, não é 3, nem é 2, é 1, com os testemunhos de Moisés e Elias. Até quando vou ter que lutar com vocês? Observe, mas Ló era o tipo da Nécia. É o tipo desse que tem o seguinte tabernáculo por aí. Veja, 19, Gênesis 19 diz o quê? Do versículo 2 em diante diz aqui. Diz assim, ó. Do 1 em diante diz: e vieram os 2 anjos, eram 3 anjos que apareceu a Abraão. Um ficou com Abraão, que era Deus, Elohim. E desceu 2 anjos a Sodoma lá. Ó, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, vendo Ló. Levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse: agora, meus senhores. Aê, Joaquim! Se você revelação é ruim, não, rapaz. Meus senhores. Ora, esse senhor aí não tinha revelação mesmo de quem era Deus? Certo? Atira no escuro, quem sabe dá certo. Observe, esse mistério é tremendo. Então cumpre-se no servo fiel e prudente, como foi dito ainda agora, Apocalipse capítulo o quê? Capítulo 14. Vamos ver aqui. Olha o que cumpre nele aqui, ó. Ó. 14, 6 em diante. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a nação, a tribos e línguas e povos. Este anjo que tem o evangelho eterno não é Jesus Cristo nem é Brana. É o anjo que solta da boca do sol nascente. É o anjo de Apocalipse capítulo 8, capítulo 10, versículo 8 e 9. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi, na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo como fel. E ele disse-me: toma, importa que profetize outra vez a povos, nações e línguas. É este mesmo anjo. Este anjo é o servo fiel e prudente, é a trombeta de Coríntios capítulo 15, versículo 49 em diante. Será que dá para entender isso? Aí diz, ó, no 9 diz: e seguiu o terceiro anjo dizendo, do 7 em diante, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Está vendo? Vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes águas. E outro anjo seguiu dizendo, aí você vai lendo. Então este anjo, cumpre-se nele Mateus 24, 14. Vai em Mateus 24, 14. Vamos lá em Mateus 24, 14. Para a gente entender, irmãos. Esses enigmas de Deus é muito simples, mas o povo não quer entender. E diz assim: o Senhor Jesus Cristo dando instrução aos discípulos. Veja bem, ó, o sermão profético, princípio de dores. Veja, o Senhor Jesus Cristo chega aqui em Mateus 24, 14 diz, 13 e 14 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando virá o fim? Quando terminar o evangelho do reino, não o evangelho da graça. Por isso que o irmão Brando diz: a sexta acaba de soar, a sétima é a vinda do Senhor. Soará os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Porque o irmão Brando foi o sétimo mensageiro da era da igreja. Veja, dentro da era da igreja, ele foi o sétimo mensageiro dentro da era da igreja. Porém,
A sexta acaba de soar. Que sexta se ele era a sétima? Captem isso. A sexta trombeta dispensacional do Evangelho da Graça. Acaba de soar. A sétima é a vinda do Senhor, que é o Evangelho do Reino. O irmão Brana prega bem claro, irmãos, que tem 7 dimensões. 7 dispensações, 7 dimensões, 7 mensageiros dispensacionais. O primeiro mensageiro dispensacional foi Adão, com a dispensação da inocência. O segundo mensageiro dispensacional foi Sete, com a mensagem da consciência. Sete já era consciente do que tinha havido no Jardim do Éden. Sete sabia porque Caim matou Abel. Sete tinha revelação dessas coisas. A terceira dispensação foi a dispensação do governo humano com Noé. Ora, Deus trouxe a raça humana a juízo com Noé. E qual era a mensagem de Noé? Noé não pregava tanto assim de coisas. Noé pregava o juízo de Deus que ia chover. E eles ignoraram e se aborreceram. Que velho chato, só prega isso. A mesma coisa ele disse, Patrício, só prega isso, e eu vou pregar o que para você? Ora, como eu poderei lhes ensinar álgebra quando não conhecerei nem o abecedário? Quando? Então ali estava a dispensação do governo humano com o irmão Noé, pregando aquela mensagem para aborrecer o povo. O povo aborreceram, só prega isso. A mesma coisa são vocês hoje. Não tem coragem de examinar as escrituras, de apoiar as escrituras, orar e jejuar para vir buscar a revelação de Deus. Fica seguindo o homem, ideia religiosa, clube religioso. Veja, a quarta dispensação foi a dispensação de Abraão, com a promessa. A quinta dispensação foi a dispensação da lei com Moisés. A sexta dispensação foi a dispensação com o amado Senhor Jesus, a dispensação da graça. A sétima dispensação é a dispensação do Evangelho do Reino. Aleluia! O qual é pregado aqui, o qual também se introduzirá ao reino milenial. Observe que com Brana Deus depois tem a terra, não queimou, 51 anos já faz. Agora fica essas ideias de goianos, ideias de sei de onde, ideias de Franca, dizendo que aconteceu tudo, não sabe nem o que prega. Um tonto, é um tonto, não tem revelação da palavra de Deus, comedor de dízimo e oferta. Ora essa, Deus tem um profeta assim, um profeta que não olha nem para a direita nem para a esquerda. Ele olha para a palavra de Deus e dá aos filhos de Deus a palavra de Deus que está se cumprindo para o tempo que lhe tocou viver. Assim que o Senhor Jesus Cristo tem trabalhado dessa forma, Deus tem trabalhado dessa forma. Deus veio em Jesus, veja, porém em João 4, 2, como vocês viram, Jesus veio em carne. Então é difícil confessar, né? É difícil confessar que Jesus já veio em carne. Jesus veio em carne em William, nascido da família Barrio Branca. Amém? Aquele véu de carne que se nasceu ali, na família Barrio Branca, foi colocado o nome William, porém nasceu na família Barrio Branca. Aquele véu de carne, o Senhor Jesus Cristo fez carne nele. Por isso que eu digo, o Espírito está em mim, diz que Jesus veio em carne em Branca. E ao vir em Branca, veja, ele cumpriu como filho de Deus, não filho do homem, filho de Deus. Porém era filho do homem que era profeta também. Porém o título foi filho de Deus, como diz William Branca. Porém agora vem o filho do homem, porque entre a sexta e a sétima trombeta há um profeta. Amém? Então está aí o mistério da terceira vinda do Senhor Jesus Cristo. É muito importante estar diante da grande voz de trombeta ou trombeta final. Os filhos de Deus que irão ser transformados, serão transformados porque estão diante da grande voz de trombeta ou trombeta final. Não diante das trombetas, como estão trazendo aí. Estão trazendo um monte de trombeta. É o anjo do Brasil, é Moisés, é Elias, é fulano, é cicrano. Outro já ouve tudo, o outro diz que não ouve, o outro interpreta. É porque aqui a igreja é melhor, é mais bonita. E aqui, olha o retrato do irmão Brana aqui, é com mais perfeição. E são adoradores de homens, não são adoradores da palavra de Deus. Amém? Então que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, ilumine os filhos de luz. Estamos vivendo, como foi dito aqui, um tempo de confusão. É uma confusão religiosa tão tremenda que o povo está interpretando a palavra de Deus. E não basta isso com os reptilianos governando o mundo. O mundo está governado com ideias dos extraterrestres, desses largatos que vieram dessas dimensões, dessas estrelas, desses astros. Eles moram nesses mundos e estão visitando a terra e tomaram o controle da terra. Veja bem. Mas Deus, com o sopro de sua palavra, desfará de tudo isso agora. E tirará os filhos de Deus dessa confusão. E os filhos de Deus já estão acordando e entendendo quem está por trás de tudo isso. Dos Illuminati, que é o poder maior da face da terra, e a maçonaria. São os extraterrestres. Por isso que eles agem na cabeça dos reptilianos, dos filhos da serpente. Aleluia! Que governa essa terra. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto,
o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, siga abençoando os latino-americanos e também abençoe, meu Deus, aos que tiverem o seu nome escrito no céu do livro do Cordeiro, que estão aonde quer que esteja, Senhor, que esta mensagem por meio da internet, por esse veículo de comunicação tão tremendo que tu permitisse a raça humana, abençoe, Senhor, e chegue até lá para que os liberte do sistema religioso, dos cárceres de casa de Satanás, e dê a graça de ver a luz que resplandece no amanhecer. Muito obrigado por sua nova atenção. Passem todos uma boa tarde. Muito obrigado. São reptilianos. Você não viu o que o Chaves disse? O que Chaves disse? O que Chaves disse? O presidente da Venezuela contava dele. Foi o que ele disse. Ele disse, eu sou humano, eu sou humano. Aquilo que ele disse foi justamente, irmãos, o que diga-me.